A maneira como vemos o mundo pode mudar o mundo, dizia Charles Colson, o autor da famosa obra E Agora Como Viveremos. No começo do capítulo 2 desse importante livro, ele escreveu estas palavras: nossas próprias escolhas morais e espirituais são percebidas no mundo. Em toda a ação, estamos fazendo uma de duas coisas: ou estamos ajudando a criar o inferno na terra, ou trazendo para cá o antigozo do céu. Ou estamos contribuindo para a condição despedaçada do mundo, ou estamos participando com Deus na transformação do mundo para refletir sua justiça. Ou estamos fazendo avançar o regime de Satanás, ou estamos estabelecendo o reino de Deus. Essas palavras são muito pertinentes e tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Estamos nas vésperas de uma das eleições mais importantes da história do nosso país. E o exercício da nossa cidadania terá implicações para toda a sociedade. As escolhas que faremos, elas terão consequências a curto, médio ou longo prazo. Por isso, cabe aos cristãos, nesta hora, ponderarem, refletirem e alinharem os seus pensamentos e as suas convicções muito mais com o que a Bíblia ensina sobre nossas responsabilidades do que com as propagandas manipuladoras e as motivações interesseiras que muitas vezes governam o íntimo e a mente de muitos nesse momento em que nós estamos vivendo. Elizabeth Elliot, a esposa do famoso missionário Jim Elliot, que foi morto pelos índios Aucas no Equador no século XX, ela disse algo bem interessante em um outro contexto, mas que eu queria parafrasear antes de responder essas duas perguntas que precisam de resposta. Elizabeth Elliot, ela chegou a declarar em um de seus famosos livros, em 1976, ela disse: o fato de eu ser uma mulher não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Eu quero parafrasear essa declaração de Elizabeth, trazendo para o contexto dessa rápida conversa. Eu poderia dizer que ser eleitor não me faz um tipo diferente de cristão, mas ser cristão me faz um tipo diferente de eleitor. Tendo isso em mente, nós sabemos que tanto os pensamentos que nós cultivamos como as escolhas que nós fazemos, elas têm consequências para aqueles que estão ao nosso redor, além de para a nossa própria vida. É por essa razão que é muito importante nós sermos governados pelos princípios bíblicos e orientados pela palavra de Deus. Jesus declarou há quase 2000 anos atrás: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Paulo disse que tudo que nós fôssemos fazer, nós deveríamos fazer para a glória de Deus. E nesta exortação do apóstolo Paulo, cabe muito bem nossas escolhas no exercício da nossa cidadania terrena. A palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre essas questões, mas infelizmente uma grande parte dos cristãos estão totalmente desinformados. E muitos, devido a essa desinformação, se tornam facilmente manipuláveis e moldáveis pelas propagandas, pelas manipulações tão comuns na mídia e nas redes sociais nesses dias, nesses tempos de pleito eleitoral. Duas perguntas têm ecoado muito nestes últimos dias. Uma das perguntas é: em nome da democracia, o cristão pode escolher qualquer candidato? É uma pergunta muito importante, uma pergunta pertinente. Será que em nome da democracia eu posso escolher como cristão qualquer candidato que eu quiser? Será que minha escolha na urna, ela é moral e espiritualmente neutra? Será que minhas escolhas não são tão sérias como eu imagino
que elas sejam? Então é muito importante nesse momento nós termos uma resposta bíblica em relação a essa questão. A Bíblia não vai dizer em quem nós devemos votar, mas os princípios espirituais da palavra de Deus clareiam o nosso entendimento sobre que escolhas nós devemos fazer para não desagradarmos a Deus. Nós somos espectadores pela inauguração do Reino de Deus e nós pregamos a mensagem do Reino de Deus. O Reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de equidade, é um reino de amor, é um reino de pureza, é um reino de obediência às leis de Deus. Só que enquanto estamos do lado de cada eternidade, nós estamos em um campo minado. A vida pública e a vida do cristão nesse mundo é de conflitos constantes, de colisão constante com os sistemas desse mundo, com os reinos desse mundo. Nós somos inimigos declarados de toda narrativa, de toda ideologia contrária aos interesses do reino de Deus. Então, se nós somos espectadores de um reino inabalável, nós não podemos, no exercício da cidadania terrena, estar promovendo reinos que Deus já declarou falidos. Nós não podemos ser promotores, financiadores de agendas, de programas de governo, de projetos de poder que estejam em oposição direta à palavra de Deus, aos valores cristãos, à tradição judaico-cristã. Todo cristão que se sente tão livre ao ponto de trivializar suas próprias responsabilidades no exercício da sua cidadania, só se explica isso por duas razões. Ou é totalmente ignorante acerca dos princípios que devem reger a consciência e as decisões de um cristão, ou então tem algum problema ainda no seu próprio caráter, algum problema na sua própria índole, porque a partir do momento que temos o conhecimento da verdade e nos deixamos levar por interesses de natureza terrena, de natureza carnal, quando nos vendemos, quando nos curvamos aos muitos deuses deste século e aos engenheiros dessa redenção do mundo, mas sem a necessidade de Cristo e do Evangelho, quando nós agimos assim, estamos prestando um grande desserviço ao reino de Deus, e mesmo que sejamos cristãos professos, nós somos fortes candidatos a passar por uma grande frustração quando formos diante daquele que diz: eu sou a verdade e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ele estabelece um princípio orientador muito importante para a vida do cristão, que cabe nesse contexto a que estou me referindo aqui. Ele declara aos irmãos da comunidade de Éfeso: não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, eu posso até ser livre para escolher quem eu quiser, mas como um cristão, o exercício da minha cidadania tem que ser pautado pelos princípios bíblicos. Eu tenho que me sentir responsável diante de Deus ao fazer minhas escolhas, e eu devo estar preocupado com a glória de Deus ao fazer essas escolhas, para que eu não seja reprovado pelo fato de estar promovendo muito mais o reino dos Césares desse mundo do que o próprio reino de Deus. Então, quando formos fazer uma escolha, no momento em que vamos exercer a nossa cidadania pela escolha dos nossos representantes, é muito importante que nós conheçamos, que nós estudemos, que nós inquiramos sobre a vida desses candidatos, a que partido eles pertencem, que ideologia sustenta e motiva os projetos de governo e de poder desses partidos, porque por trás de cada candidato há um partido, por trás de qualquer partido uma ideologia sustentadora, e por trás das ideologias humanas muitas vezes há um ídolo ou uma entidade espiritual maligna que se disfarça e usa aqueles que estão debaixo da sua própria influência ou que estão vulneráveis às suas estratégias para tentar implantar programas que sabotam os interesses de Deus ou a verdade de Deus para a vida e para a consciência das pessoas. Então, o cristão, mesmo ele sendo livre para votar em quem ele quiser, não é apenas
a liberdade de escolha o critério definidor do exercício da sua cidadania. A nossa mente, diz o apóstolo Paulo dizia que a sua mente estava cativa à palavra. Ele declara aos Coríntios, na segunda carta, que embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, qualquer candidato que defenda a desconstrução dos valores que nós como cristãos defendemos e sofremos por defendê-los nesses tempos pós-modernos, qualquer candidato que milite contra a fé cristã, contra os valores judaico-cristãos, contra as instituições estabelecidas por Deus, todos aqueles que patrocinam a criminalidade, que patrocinam a transigência moral, que patrocinam a falência, a decadência espiritual, essas pessoas jamais devem receber de um cristão um voto de confiança ou de credibilidade ao ponto de serem colocados em lugares estratégicos para se fortalecerem ainda mais na implementação de um reino terreno, de interesses terrenos e muitas vezes malignos que depõem contra a própria palavra de Deus. Então, essa primeira pergunta, em nome da democracia, o cristão pode escolher qualquer candidato? Em hipótese alguma. Se a minha consciência está cativa à palavra, as minhas escolhas não podem ser contrárias aos interesses das Escrituras Sagradas. Achar que essas escolhas são neutras, moral e espiritualmente, é ignorar todo o ensinamento do Novo Testamento sobre o fato de que estamos lutando não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades malignos nos lugares celestiais. Nós temos visto no mundo ocidental a decadência de nações inteiras, de sociedades inteiras, os valores judaico-cristãos sendo erodidos, cada vez mais atacados, leis sendo aprovadas, projetos sendo implementados que têm tornado tudo mais difícil para os conservadores. A liberdade de expressão ameaçada e pautas terríveis estão sendo ventiladas e muitos estão nos bastidores, apenas esperando uma oportunidade de materializar seus desejos carnais, de implementar seus projetos de poder para segregar os cristãos, para perseguir a igreja, já que a gente percebe a cada dia que se passa uma intensificação da cristofobia em muitos países aonde o nome de Cristo ainda tem a liberdade para ser proclamado. Então, um cristão, ele não deve fazer suas escolhas simplesmente fundamentado no fato que a democracia lhe dá o direito de fazer essas escolhas. É a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, que deve nos orientar para dar a Deus o que é de Deus, para dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. É as Escrituras que devem orientar nossas escolhas, para que nossas escolhas tragam o bem para aqueles que estão ao nosso redor e que contribuam para a glória de Deus e para a promoção do seu reino. Então essa é a resposta que eu daria para a primeira questão. Nós não somos livres nesse sentido para escolher quem nós queremos ou então imaginando ilusoriamente que nossas escolhas não têm consequência. A consciência de um cristão está cativa à palavra de Deus. E a palavra de Deus não apoiará e não aprovará nenhuma de nossas escolhas que esteja em colisão com os interesses do Deus que nas Escrituras se revela. A segunda pergunta, os serviços prestados por um político durante seu tempo de mandato é um critério decisivo para a escolha de um candidato? Muitas vezes, alguns que passaram 4 anos no poder, nível municipal, estadual ou até federal, muitas vezes eles deixam uma marca positiva em algumas áreas, devido a alguns programas que criam, devido a alguns projetos que implementam, devido a algumas melhorias que trazem para algumas classes de pessoas ou para a sociedade de um modo geral. Mas essa questão não deve ser o critério definidor das nossas escolhas. O que é que realmente está por trás
de um projeto de poder político. O que é que realmente move aqueles que querem ir para lugares estratégicos para exercer influência poderosa sobre uma sociedade inteira, sobre uma nação inteira, do tamanho de um continente como é o Brasil? Nós precisamos ser lúcidos em relação a essas questões. Os imperadores de Roma eram vistos, mesmo que cruéis, mesmo que sancionassem o derramamento de sangue no Coliseu em Roma, mesmo que fossem violentos e terríveis em muitos aspectos de seu comportamento e de suas escolhas, eles eram amados por uma parte das pessoas, pela plebe, pelos mais desinformados, porque eles tinham a política do pão e circo. Eles também ofereciam benefícios para as pessoas. Eles também deixavam sua marca pela realização de certas obras do interesse popular. Mas esse legado deixado por alguns que passam 4 anos no poder não deve ser o critério definidor das escolhas de um cristão, porque às vezes essas pessoas elas começam a trabalhar e a militar pela implantação de uma agenda e às vezes elas não conseguem implementar aquela agenda ou aquele projeto de poder, literalmente, durante aquele período do mandato que eles exercem. Então eles desejam continuar para fortalecer seus propósitos e às vezes para revelar outros interesses. E é exatamente por essa razão que nós, como cristãos, devemos ter muita lucidez em relação às nossas escolhas. Eu até fiz uma observação que o clientelismo ou populismo, às vezes, é uma estratégia política para esconder um projeto de poder e que não tem nenhum altruísmo por trás daqueles interesses ou daquela paixão famigerada pelo poder, pela influência ou cargos de elevada responsabilidade. Então, nós como cristãos devemos nos deixar governar pelos princípios bíblicos. E a partir do momento que nós trivializamos a nossa responsabilidade de escolher corretamente, nós estamos caindo no erro de relativizar as Escrituras. Nós estamos cometendo o erro de fazer a hermenêutica do leitor mais importante do que a hermenêutica do autor. A palavra de Deus, ela é eterna. Os valores das Escrituras Sagradas são inegociáveis. A Bíblia não precisa ser atualizada. Tudo que nós precisamos para ser bons cidadãos na terra e cidadãos do reino de Deus, tudo isso está nas Escrituras para quem tem ouvidos para ouvir e um coração disposto a obedecer. Reflita nessas questões, leia, se informe para que não vá exercer a sua cidadania ao escolher os nossos representantes, contrariando os interesses do reino de Deus ou até negando a própria fé que nós professamos por escolhas totalmente antagônicas aos valores judaico-cristãos. Deus nos dê lucidez nesse tempo de tanto engano e nos dê a coragem para exercer a nossa cidadania como sal da terra e como luz do mundo. E que a principal motivação por trás das nossas escolhas e dos nossos pensamentos seja Deus ser glorificado e o nosso próximo ser abençoado com a paz e o refrigério que vem do alto quando homens e mulheres e nações temem e tremem diante daquele que ainda grava suas leis na consciência de quem não perdeu o temor e nem a sensibilidade para viver o hoje sob a perspectiva da eternidade. Que Deus lhe abençoe.